Tudo bem, gente? É um prazer novamente estar, com vocês, mesmo nessa modalidade EAD por enquanto, tá? Mas a nossa aula vai ser muito proveitosa. Eu preparei um material, de revisão muito bom. A minha intenção é equiparar, as 4 turmas, a 101, a 102, a 103, a 104, deixar todas no mesmo nível, e assim na próxima aula nós podemos pegar todas do mesmo ponto, ok? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma breve revisão do contexto de criação da sociologia, vamos falar sobre o Augusto Conte, vamos falar sobre o Émile Durkheim, que vocês fizeram, a V1 com essas temáticas. Nós vamos falar novamente do Weber e de alguns conceitos também do Karl Marx, não de todos, que é justamente para a gente poder equiparar as 4 turmas, como eu havia ressaltado anteriormente, ok? Então eu espero que vocês apreciem a aula. Eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, e eu peço encarecidamente a todos vocês que estão me assistindo que cumpram as recomendações, da prefeitura, do governador, de ficar em casa, ok? Vamos combater esse vírus juntos, certo? Então, meu abraço apertado a todos vocês, com muito carinho, com muito amor. Vamos à aula, ok? Valeu! Bom, gente, então vamos iniciar a nossa aula de revisão para equipararmos todas as turmas 101, 102, 103 e 104, ok? Então, esses pensadores que nós vamos trabalhar agora, nós já trabalhamos em sala de aula, estou aqui apenas fazendo uma revisão, porque novamente eles irão cair na AV3. Lembrando que na AV1 nós trabalhamos especificamente com o contexto de criação da sociologia, com Augusto Conte e com alguns conceitos do Émile Durkheim, ou seja, o Max Weber e o Karl Marx vão entrar agora na AV3, ok? Mas vamos à aula. Então nós vamos trabalhar os clássicos da sociologia, mais especificamente os 3 porquinhos, como dizemos lá na academia: o Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, especificamente nessa ordem. Na imagem, o senhor de azul é o Max Weber, no meio o Karl Marx, e o senhor de preto é o Émile Durkheim, ok? E aquele que vos fala sou eu, professor Valbert Júnior. Então, vamos lá. Contexto de criação da sociologia. Nós vimos em sala de aula que ele ocorreu em um período histórico importante, conhecido como a Revolução Industrial. Alguns livros citam também sobre o Iluminismo e sobre a Revolução Francesa. Porém, foram os desdobramentos da Revolução Industrial que viabilizaram pensadores a tentar criar uma ciência que atentasse para os problemas que surgiram com a Revolução Industrial, com as transformações que surgiram a partir deste processo histórico. E que transformações foram essas? Quais foram as transformações provocadas pela Revolução Industrial? Nós tivemos várias, e eu vou citar aqui algumas importantes, principalmente para a consolidação do processo e também do que nós chamamos atualmente de sistema capitalista. Primeiro, o êxodo rural, pautado na saída maciça de trabalhadores rurais para as cidades. Vocês devem ter visto isso lá na história. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Houve um processo importante, principalmente para abastecer o parque têxtil
que estava se desenvolvendo naquele período, que foi chamado de enclosures ou cercamentos, onde os campos foram privatizados e a população dali foi expulsa. E agora, como me alimentar se a minha relação era com o campo? Eu tinha que submeter agora a nova relação, a nova lógica, que era a lógica do capital. Se antes eu plantava, colhia e me alimentava, agora eu teria que trabalhar para ganhar o dinheiro e assim comprar a minha comida. E foi o que aconteceu. Essa população saiu do campo, onde não tinha mais os meios necessários para sobreviver, e foi para a cidade abastecer as fábricas que ali estavam instaladas, ok? Além disso, também nós tivemos a própria consolidação do sistema capitalista. Lembrando que quem trabalha especificamente com essas fases do sistema capitalista é a geografia, na qual versam sobre 4 períodos desse capital. Um capital comercial, baseado em outro processo histórico anterior à Revolução Industrial, chamado de expansão marítima e comercial. Um segundo momento chamado de capitalismo industrial, que é este que nós estamos trabalhando neste momento. O capitalismo financeiro, a partir da segunda Revolução Industrial, onde este processo se torna mais amplo na Europa, sai da Inglaterra, avança também em outros países no mundo, e onde temos a junção das indústrias com os bancos, por isso o capital financeiro, e atualmente o capitalismo informacional, onde nós temos grandes empresas do ramo de tecnologia com ações na Bolsa de Valores. Não é à toa que os homens mais ricos do mundo estão no campo da tecnologia. O Bill Gates, e se não me engano, ele ficava se degladiando com o dono da Televisa, que é um grande empresário do ramo da telecomunicação. Então, tecnologia, ok? E, é claro, a ampliação das desigualdades sociais. Lembrando que eu não estou dizendo que não havia desigualdades sociais. Desde que o mundo é mundo, existem desigualdades sociais. Só que não eram pautadas no capital, eram pautadas em outra lógica. Por exemplo, lá na Antiguidade, se pegarmos a Grécia Antiga, especificamente as 2 principais polis gregas, Atenas e Esparta, quem era o eupátrida ou bem-nascido, se não um grande proprietário de terra? E quem era o esparciata, se não também um grande proprietário de terra? Eram eles que mandavam naquele período na sociedade. E mandavam porque detinham essa condição: propriedade de terra, produtividade, poder. Lembrando que eram as melhores terras. E isso foi perpassando até chegar neste momento onde se consolida o sistema capitalista e as desigualdades agora passam a ser pautadas no capital. Aqui, é claro, nós temos a ascensão de uma classe social que lutou muito para chegar na condição de classe dominante, que foi a burguesia. Lembrando que aqui nós temos a consolidação também do sistema de classes, ou da sociedade de classes, que é essa que nós vivemos atualmente, que tem como principal característica a mobilidade social, onde nós podemos enriquecer, mas também nós podemos empobrecer, certo? Característica que não era vista no antigo modelo chamado de sociedade estamental, ou estamento, analisando a sociedade francesa, por exemplo. Quem compunha o primeiro estado? O clero. O segundo, a nobreza. E o terceiro, a burguesia, camponeses, artesãos. Eu falo camponês porque, apesar de não estarmos mais no feudalismo, a França ainda tinha resquícios feudais, certo? Mas a burguesia estava ali, no mesmo bojo dos camponeses, dos artesãos. Era também uma camada desprivilegiada. Com a consolidação da sociedade de classes, ela sai da base e vai para o topo da sociedade, ok? Então, diante desses problemas, também da criminalidade que foi gerada, do processo de precarização das habitações, de todas essas transformações profundas na vida do homem, nós tivemos alguns estudiosos que vão
se debruçar sobre esses problemas. E um deles foi o Auguste Comte. O Auguste Comte, ele foi um filósofo francês, conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, justamente para analisar esses problemas. E também por ser o pai da teoria positivista ou positivismo, que tem como principal característica ter o conhecimento científico como o único conhecimento verdadeiro. Auguste Comte, apesar de ser um dos pioneiros em propor uma ciência que estudasse a sociedade, que ele denominou de uma física social, não criou os métodos e as regras que legitimassem essa física social como uma ciência. Lembrando que a ciência ela é dotada de características como objeto de estudo definido, como regras e métodos próprios, como de contribuição para o processo acumulativo do conhecimento e a separação entre objeto de estudo e pesquisador, que é a imparcialidade que impera dentro dos trâmites da ciência. Ok? Então, o primeiro que vai efetivamente criar regras e métodos e aí sim instituir a sociologia é o francês Émile Durkheim. Émile Durkheim, para isso, cria como objeto de estudo definido da sociologia o que ele denomina de fatos sociais. Segundo ele, esses fatos sociais deveriam ser descritos como coisas. Segundo ele, o sociólogo ou cientista social deveria ter a mesma estranheza que um químico quando se depara com um elemento novo, ou de um biólogo quando se depara com uma nova espécie. Para dar o caráter de imparcialidade e de observável a esses fatos, Émile Durkheim cria 3 regras para demonstrar à comunidade que os fatos sociais podem ser observados. Que características são essas que ele atribui aos fatos sociais? Primeiro, a coercitividade, na qual nós somos obrigados a agir de acordo com normas que são estabelecidas pelos grupos sociais às quais nós pertencemos. Segundo, exterioridade. Esses fatos, eles independem da nossa vontade. Nós obedecemos por obedecer. E por fim, a generalidade. Quer dizer que esses fatos sociais se repetem na maioria de nós, na maioria dos constituintes da sociedade. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo, e esse exemplo eu trabalhei em sala de aula. Por que nós falamos o português? Alguns vão me responder, porque eu nasci no Brasil e nós fomos colonizados pelos portugueses. Mas certo, e se ao nascer, nossos pais nos mandarem para os Estados Unidos, que língua nós iremos aprender? Muitos de vocês irão responder o inglês. E estão corretos pela teoria durkheimiana, porque o grupo de falantes maior a qual nós estamos inseridos vai falar o inglês. Então nós seremos coagidos. Está aí a coercitividade. Está aí a exterioridade que vai depender da nossa vontade. Nós vamos aprender o inglês. Percebam, aqui o teu pai e a tua mãe te ensinam a falar mamãe, papai. Lá vocês irão aprender inglês. Daddy, mother. Titio também é poliglota. E a generalidade, do qual, ressalto, a maior parte da população fala inglês. Então é um fato que se repete na maioria dos indivíduos que constituem a sociedade. Ok? Nós também trabalhamos outros conceitos de Émile Durkheim. Primeiro, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A primeira ocorrida em sociedades pré-capitalistas, menos hierarquizadas, pautadas pela relação de dependência.
E a segunda, dentro do modo de produção capitalista, atrelada à divisão social do trabalho, e, é claro, a relação de interdependência. Também trabalhamos nas duas formas de consciência, aquela que expressa que os indivíduos pensam de forma igual, que é a consciência coletiva, e a consciência individual, quando um ou mais pensam de forma diferente da maioria. Também vimos que Emile Durkheim compreende a sociedade como um organismo, por isso dizem que ele é o pai do funcionalismo, de entender a função das coisas, das instituições sobretudo, que é também outro conceito importante trabalhado por Durkheim. A família é uma instituição, a escola é uma instituição, o Estado é uma instituição. Então, nesse sentido, quando obedecemos às regras impostas por essas instituições, segundo ele, o organismo está funcionando, está em estado normal. Quando desobedecemos às regras impostas, estamos doentes, em estado patológico, ok? Tudo isso foi trabalhado em sala de aula e vocês foram muito bem na AV1. Fico muito feliz. Vamos para o próximo autor. Este sim irá cair na AV3 com mais detalhes, ok? O autor que nós vamos trabalhar agora é o Max Weber. Este senhor aqui com o cabelo para o lado. Ele vai discordar das ideias de Emile Durkheim, principalmente porque Durkheim não leva em consideração um dos traços principais da sociedade contemporânea, que é a individualidade. Nós agimos de acordo com anseios, com demandas, as nossas ações são dotadas de sentido. Por isso ele fala que o objeto de estudo da sociologia é essa ação dotada de sentido chamada de ação social. E essa ação social, segundo ele, obedece 4 critérios. Quais são esses 4 critérios? Vamos lá. A ação social ela pode ser tradicional. Eu obedeço meu pai e minha mãe por ser tradição. No segundo momento, ela pode ser afetiva. Eu obedeço, eu trato bem aquela pessoa, eu escuto os conselhos porque eu gosto daquela pessoa. Tem a ver com a emoção. Nós temos também a ação racional com relação a valores. Gosto muito de dar o exemplo dos aspectos religiosos. Pessoas que descendem ter o primeiro namorado e que esse namorado seja o primeiro marido ou a primeira namorada e a primeira e única esposa. São valores religiosos também que permeiam as nossas ações. Ok? E nós temos a ação racional com relação a fins. E eu dei o exemplo de vocês. Esse caminho que nós escolhemos para satisfazer as nossas necessidades materiais, ou seja, para ganhar dinheiro e comprar o que a gente quer. Nós escolhemos o caminho do estudo. O estudo me levará ao fim, que é ganhar dinheiro. Então percebam que isso é uma ação racional. Eu estou pensando, obterei dinheiro terminando os meus estudos. Ok? E por fim, o barbudo Karl Marx. Karl Marx analisa a sociedade através de uma base material. Ele vai ver que as relações elas ocorrem através de relações de produção. E ele faz uma análise desde a antiguidade até o advento da sociedade de classes com a Revolução Industrial. Eu costumo dizer que é um dos autores que melhor analisa o sistema em que nós vivemos. Cometeu muitos equívocos, mas também obteve grandes êxitos em suas teorias. É claro que na época que ele propôs, essas teorias foram muito criticadas, porque o sistema estava se consolidando. E até hoje, quando a gente fala em discutir Marx, não somos muito bem vistos, mas faz parte do conhecimento da sociologia e é necessário que vocês aprendam também sobre este autor. Ok? Então, o objeto de estudo da sociologia para Karl Marx é a luta de classes. Mas, professor, o que seria essa luta de classes? Nós falamos ainda há pouco numa sociedade de classes, né?
a grosso modo, A, B, C. A alta burguesia, a média burguesia e a classe mais baixa, né, que são os pobres. O Karl Marx transforma essa pirâmide em dois polos antagônicos. De um lado ele coloca a burguesia e do outro o proletariado. Professor, mas quem é a burguesia? Vocês sabem que a burguesia ela vai nascer sobretudo perto do fim da Idade Média, onde nós temos a revitalização das cidades. A Idade Média ela foi pautada num sistema chamado de feudalismo, um profundo processo de ruralização. Quando as cidades aparecem, surgem com elas tendas comerciais chamadas de burgos. O habitante do burgo era chamado de burguês. Então o burguês era aquele que desempenhava atividade comercial, que detinha o poder econômico e que durante muito tempo quis ter o poder político. O próprio Marx, mais na frente, ele vai dizer isso, que ainda tem o poder político, poder econômico, desculpem, hoje detém o poder político e o poder ideológico, que são as três formas de poderes. Então, que eram antes desvencilhados, hoje estão imbricados. Então, a burguesia são aqueles que detêm os meios de produção, que são as máquinas, a matéria-prima, a estrutura, as ferramentas, aquilo que vai me ajudar a produzir. E quem é o proletariado? São aqueles que possuem apenas a sua força de trabalho. Trazendo para os dias atuais, podemos chamar de burguês o empresário, o patrão, o dono do estabelecimento. E o proletariado, o trabalhador. Um outro nome, o empregado, o funcionário. E um nome mais bonito hoje, talvez para esconder a exploração, é o colaborador. Ok? Karl Marx vai dizer também que a principal característica do sistema capitalista é o lucro. E para isso, o capitalista, ou seja, o burguês, ele tem que se utilizar de instrumentos que alcancem o lucro. Nós podemos chamar esses instrumentos de mais-valia. Lembrando que Marx divide a mais-valia em dois itens. Um chamado de mais-valia absoluta e o outro chamado de mais-valia relativa. Em que consiste a mais-valia absoluta? Aumento da jornada de trabalho. Ocorria principalmente lá no início da Revolução, onde não tínhamos uma jornada de trabalho pré-estabelecida. Se trabalhava 16, 18 horas, mulher, criança, adultos. Quanto mais eu trabalhava, mais eu produzia. Quanto mais eu produzia, mais o capitalista vendia e, consequentemente, mais ele lucrava. Contudo, Marx também afirma que há um ímpeto do capitalista, ou seja, do burguês, em revolucionar as forças produtivas, ou seja, de melhorar a estrutura onde o negócio está inserido, de melhorar as máquinas, de promover qualificação profissional, ou seja, de inserir novas tecnologias que permitam a maior produtividade e, consequentemente, o lucro. Então, a mais-valia relativa impera na revolução das forças produtivas, nas máquinas e na qualificação profissional. Segundo Marx, é uma exploração menos evidente, que leva o trabalhador a pensar que trabalha menos, sobretudo porque atualmente temos uma legislação que prima de uma jornada de trabalho diária de 8 horas. Nós temos alguns casos de 12 horas, mas que folgam 24, e trabalham mais 12 e folgam 36. Mas, no geral, é uma jornada de 8 horas, na qual o indivíduo pensa que trabalha menos, consequentemente, pensa que produz menos. Mas, na verdade, pela perspectiva marxista, ele está sendo mais produtivo, porque a tecnologia permite o aumento dessa produtividade. Pensem numa secretária que trabalhava antes numa máquina de datilografar, e pense numa secretária hoje que trabalha de frente para o computador. Pense numa secretária que tinha que redigir um memorando, que tinha que redigir documentos administrativos. Pense numa secretária nos dias atuais que pode retirar esses documentos já feitos da internet e apenas acrescentar
nomes e datas a ele. Tudo isso pautado nas inovações tecnológicas. Há uma produtividade maior e, consequentemente, há um lucro maior. Bom, com esta aula, nós conseguimos equiparar as 4 turmas, lembrando que sobre Emile Durkheim, sobre Max Weber, nós passamos, pincelamos apenas, porque vimos com mais profundidade em sala de aula. Foi somente para dar uma revisão para vocês e principalmente para equiparar vocês nestes pontos, que é a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Na próxima aula, nós iremos tratar de outros conceitos também de Marx. E aí sim poderemos estar preparados para a nossa AV3. Desde já agradeço a atenção de vocês. Fiquem em casa e obedeçam às recomendações do Ministério da Saúde, meus queridos. Abraços e bons estudos.